pessoal? Nessa aula, vamos falar sobre usinas a vapor. Nessas usinas, o fluido de trabalho, geralmente água, é alternadamente vaporizado e condensado. Após a vaporização do fluido, ele é expandido na turbina, gerando trabalho no eixo, e esse trabalho é convertido em energia elétrica. É esse tipo de ciclo de geração de potência que iremos estudar aqui. Os ciclos termodinâmicos são classificados como ciclos de potência e refrigeração. Dispositivos que produzem uma potência de saída são normalmente chamados de máquinas e motores térmicos. Os ciclos de potência são classificados em duas categorias: ciclos de potência a gás e ciclos de potência a vapor. Nos ciclos de potência a gás, o fluido de trabalho se mantém na fase gasosa durante todo o ciclo, enquanto nos ciclos de potência a vapor, o fluido de trabalho está na fase de vapor durante uma parte do ciclo e na fase líquida durante outra parte. Nessa aula, veremos o ciclo Rankine, que é representativo do ciclo termodinâmico de usinas a vapor. Primeiro, veremos o ciclo de vapor de Carnot, que é executado dentro da região de saturação, como podemos ver aqui. Ele é composto pelos componentes das usinas a vapor: a caldeira, a turbina, condensador, compressor. Esse ciclo tem alguns problemas práticos, como você pode imaginar. Primeiro, não podemos maximizar o uso da energia da fonte de calor da máquina térmica. No caso do ciclo de Carnot, você teria uma temperatura mínima que seria possível de se atingir e, portanto, limitando a quantidade de energia que aqueles produtos de combustão podem entregar para o fluido de trabalho à temperatura TH. O ciclo Rankine permite um aproveitamento muito mais fácil e melhor da energia liberada pelos produtos de combustão. Outra desvantagem do ciclo de Carnot está no ponto antes do bombeamento, que está dentro da região de saturação, que é uma mistura líquido e vapor, como podemos ver aqui. O processo de bombeamento perde muita eficiência e a bomba pode até danificar quando opera com misturas de vapor e líquido. Elas sofrem processo de erosão em suas pás, lembrando do processo de cavitação na bomba. Portanto, na prática, se evita a mistura líquido e vapor na entrada da bomba. Em termos gerais, o ciclo de potência a vapor de Carnot não pode ser realizado na prática, o que faz com que se alterne para ciclos idealizados menos eficientes para a construção dos ciclos de potência a vapor reais. Para construir esses ciclos, devemos analisar a planta das usinas a vapor, como podemos ver aqui. Aqui temos a disposição de um sistema de usina a vapor a partir de determinados subsistemas. O subsistema principal que iremos focar é o ciclo Rankine, como podemos ver. Ele é composto pela bomba hidráulica, caldeira, turbina a vapor e condensador. A configuração do ciclo termodinâmico é de longe o que terá maior impacto sobre a eficiência da planta. Aqui temos o bombeamento do líquido, a baixa pressão para a alta pressão na bomba, depois o fluido é vaporizado, a alta pressão na caldeira. Essa vaporização do fluido de trabalho pode ser feita com diferentes fontes, como, por exemplo, combustíveis fósseis, biomassa, fissão nuclear e até mesmo energia solar, através de coletores solares para vaporizar o fluido de trabalho. Depois, o vapor superaquecido é expandido na turbina, produzindo energia na forma de trabalho. Por último, a rejeição de calor do vapor a baixa pressão que entra no condensador. Temos um outro subsistema que podemos comentar, que é o subsistema da caldeira. Pode ser o reator nuclear, por exemplo, no caso de usinas nucleares, que é o sistema responsável por fornecer calor necessário para vaporizar o fluido de trabalho. No caso de uma caldeira com combustíveis fósseis, é o sistema responsável por misturar combustível e ar, queimá-lo e transferir, através de trocadores de calor, o calor da combustão para o líquido. A chaminé aqui irá eliminar o produto da combustão dentro da caldeira. Outro subsistema que temos
é a torre de resfriamento, que por restrições ambientais é utilizada para circular água ciclicamente no condensador e resfriar com a água de resfriamento por meio de gotículas. O que eu quero dizer com isso? As torres funcionam por meio de cotejamento de água aquecida, possibilitando o contato da mesma com ar frio. Assim, o ar frio retém o calor da água, tornando-se menos denso que o anterior e, consequentemente, ele sobe até o topo da torre, sendo liberado na atmosfera. O último subsistema é o gerador elétrico, que é acoplado à turbina. No caso, a energia é fornecida pelo eixo acoplado ao gerador elétrico. O ciclo termodinâmico referente ao subsistema principal que iremos analisar é o ciclo Rankine. Inicialmente, faremos a análise do ciclo Rankine ideal, pois assume-se que os processos ocorrem de maneira reversível, como mostrado nessa figura aqui, sem nenhuma irreversibilidade em cada um dos processos. Os processos que estamos analisando seriam de 1 a 2 no condensador, a rejeição de calor a pressão constante no ciclo ideal, de 2 a 3 a compressão isentrópica do líquido saturado. Na bomba, como visto anteriormente, podemos ter uma eficiência isentrópica se tivéssemos irreversibilidades. De 3 a 4, o fornecimento de calor na caldeira, a pressão constante aqui. No caso, não estamos desconsiderando qualquer perda de pressão e qualquer trabalho. De 4 a 1, expansão isentrópica também do vapor superaquecido na turbina. Também estamos considerando qualquer irreversibilidade, então não tem a consideração de eficiência isentrópica. Então, esses são os processos considerados no ciclo Rankine ideal. Para analisar o ciclo termodinâmico de potência a vapor, vamos simplificar fazendo algumas hipóteses. A primeira hipótese aqui é que estamos operando em regime permanente com todos os componentes, ou seja, que a usina está ligada há um tempo suficiente e está operando em regime permanente. Outra hipótese também é que de escoamento unidimensional, ou seja, a velocidade tanto de entrada quanto de saída do fluido de cada equipamento em cada volume de controle é perpendicular ao contorno desse volume. Além disso, estamos considerando as energias cinética e potencial desprezíveis. Mais uma hipótese são que as perdas de calor na turbina e na bomba são desprezíveis, então não estamos considerando as irreversibilidades nesse sistema. Por último, qualquer perda de pressão na caldeira, condensador ou tubulação também está sendo desprezada. Utilizando as hipóteses simplificadoras, podemos fazer as análises do ciclo ideal de Rankine. Analisando de forma geral, como podemos ver aqui, temos a eficiência do ciclo, que é dada pela razão entre a potência líquida do sistema pela potência gasta para alimentar o sistema. O ciclo Rankine moderno possui eficiência térmica de até 45%, quando muito bem otimizado. Realizando um balanço de energia no volume de controle mostrado aqui no ciclo inteiro, temos esse balanço geral. Já analisando cada componente separadamente, podemos fazer o balanço de energia. Vamos começar pela bomba. Então, começando pela bomba, pelo balanço de massa, regime permanente, temos que a vazão máxima de entrada é igual à vazão máxima de saída. Então, aplicando as hipóteses simplificadoras na bomba, a troca de calor é igual a zero. Lembrando dos referenciais da bomba, temos que trabalho da bomba mais vazão de entrada, ΔE, menos vazão máxima de saída, ΔS. Lembrando que θ é igual a entalpia mais o termo de energia cinética mais o termo de energia potencial gravitacional. Então, fazendo as considerações com as hipóteses simplificadoras, temos que trabalho da bomba na forma específica
mais entalpia de entrada menos entalpia de saída. Então, trabalho específico da bomba é igual a entalpia de saída menos entalpia de entrada. Outra forma de representar o trabalho específico da bomba é o volume específico vezes a diferença da pressão máxima menos a pressão mínima. Como pode ser visto, foi utilizada a relação de trabalho para volume de controle, onde o volume específico aqui é o volume do fluido na entrada da bomba, no estado de líquido saturado na mesma pressão. Utiliza-se aqui, para essa relação, o modelo de substância incompressível para líquido em bombas hidráulicas. A potência consumida pela bomba é uma fração muito pequena em relação à potência da turbina, o que é um ponto positivo para o ciclo. Vamos então para o balanço de energia por componente para a caldeira. Faixas comuns de temperatura para a caldeira são em torno de 450 graus Celsius e 500 graus Celsius. Então, vamos aplicar balanço de massa, depois balanço de energia, e temos o calor específico fornecido pela caldeira, vai ser a entalpia do ponto 4 menos a entalpia do ponto 3. Continuando, podemos fazer a análise para a turbina. Para turbinas, conseguimos trabalhar com limite de temperatura de até 620 graus. Então, o balanço de energia podemos analisar dessa forma aqui. Vamos começar com o balanço de massa. Aqui não há troca de calor, então só temos o trabalho. Então, o trabalho específico da turbina vai ser a entalpia no ponto 4 menos a entalpia no ponto 1. Vamos então para a rejeição de calor no condensador. Novamente, vamos fazer o mesmo procedimento com um balanço no condensador. E nós temos que o calor rejeitado vai ser igual a entalpia no ponto 1 menos a entalpia no ponto 2. Em usinas a vapor com aplicações reais, cada estágio do ciclo Rankine está associado a processos irreversíveis, reduzindo assim a eficiência geral. As irreversibilidades de diferentes componentes podem ser incluídas no cálculo da eficiência geral do ciclo. Irreversibilidades estão presentes como, por exemplo, a perda de carga na tubulação ou no condensador, mas esses tipos de irreversibilidade não iremos abordar com detalhes no gráfico do ciclo real de Rankine, que pode ser visualizado aqui no lado esquerdo. As irreversibilidades que iremos considerar vão ser na turbina e na bomba. Como visto anteriormente, nas condições ideais, turbinas e bombas são processos isentrópicos. Todavia, em condições reais, pode-se incluir as irreversibilidades da turbina e da bomba no cálculo da eficiência geral do ciclo através do conceito de eficiência isentrópica. O gráfico do ciclo Rankine seria, então, esse aqui que temos à direita do nosso slide, com um aumento de entropia considerando a mesma pressão de saída desses dispositivos. Considerando então apenas as irreversibilidades da bomba e da turbina, vamos fazer a análise do balanço de energia a partir da eficiência isentrópica. Primeiramente, vamos fazer para a bomba. Então, a eficiência isentrópica da bomba vai ser dada pelo
trabalho da bomba ideal sobre o trabalho da bomba real, que através dessa análise aqui vai ser igual à entalpia do ponto isentrópico menos do ponto de líquido saturado sobre o ponto real menos o ponto de líquido saturado. Vamos fazer a mesma análise para a turbina, lembrando que o trabalho real produzido da turbina é menor que o trabalho ideal. Então, a eficiência isentrópica na turbina é o trabalho da turbina real sobre o trabalho da turbina ideal. Nesse caso aqui, observando a figura ao lado, temos que a entalpia no ponto 4 menos a entalpia no ponto 1 sobre a entalpia no ponto 4 menos a entalpia do ponto 1 se for isentrópico. Agora, utilizando a segunda lei da termodinâmica, podemos fazer o balanço de entropia para o ciclo Rankine. Se o ciclo fosse ideal, todos os processos são reversíveis e a geração de entropia seria relacionada à temperatura da caldeira. Já para o ciclo real, temos as entropias geradas também na turbina e na bomba. Então, vamos fazer a análise geral para cada componente primeiro e depois para o ciclo. Então, começando pela turbina, temos que a geração de entropia de 4 a 1 vai ser simplesmente a diferença das entropias. Já no condensador, se aplicarmos a segunda lei da termodinâmica, o balanço de entropia seria igual de 1 a 2, calor específico sob a temperatura do reservatório, que rejeita calor, mais S2 menos S1. Já na bomba, seria de 2 a 3, simplesmente em relação às entropias de saída menos de entrada. Por último, na caldeira, ao aplicar o balanço de entropia de 3 a 4, vamos ter o calor específico fornecido sobre a temperatura do reservatório Terrai, mais S4 menos S3. Se fôssemos fazer para o ciclo inteiro, ao aplicar o balanço de entropia para volumes de controle, lembrando do balanço de entropia na forma de taxa, como estamos aplicando para o ciclo inteiro, usando o regime permanente, lembrando que estamos utilizando para o ciclo inteiro, então, nesse caso aqui, a entropia do ciclo vai ser simplesmente em função dos calores trocados pelas temperaturas do reservatório. Agora, vamos discutir formas de aumentar a eficiência do ciclo Rankine a partir da modificação de alguns parâmetros de pressão e temperatura. A primeira medida que podemos tomar para aumentar a eficiência do ciclo Rankine, tomando como base o ciclo ideal, é diminuir a pressão do condensador, que
Em consequência, diminui a temperatura de rejeição de calor. Porém, nós temos problemas associados a essa medida. A temperatura do condensador depende da temperatura de arrefecimento, ou seja, do meio que será rejeitado. Os condensadores também, eles já operam a baixa pressão e caso haja pressões abaixo da pressão atmosférica, pode causar infiltrações. Então, caso haja possibilidade de infiltração de ar para o interior do condensador, diminui também o título da saída da turbina. Jato de partículas de líquido nas pás da turbina podem causar erosão. O limite do título na saída da turbina é mais ou menos de 90%, o que impõe limites na pressão da caldeira. Outra medida é aumentar a temperatura da fonte quente, mantendo a mesma pressão, como podemos ver aqui. Porém, temos um limite metalúrgico das pás da turbina a vapor, que hoje operam entre 500 a 600 graus Celsius. Aqui nós temos um exemplo de datasheet de turbinas a vapor que trabalham com temperaturas de entrada de 505 graus Celsius. Outro exemplo, medida para aumentar a eficiência do ciclo Rankine, é aumentar a pressão na caldeira, só que mantendo a temperatura constante. O rendimento térmico aumenta com a pressão da caldeira, porque a temperatura de saturação da água aumenta. Assim, o calor fornecido a temperaturas médias maiores, reduzindo a taxa de geração de entropia. Entretanto, à medida que a pressão na caldeira aumenta, o título da saída da turbina diminui, então temos um problema parecido com o primeiro caso. Como o aumento da temperatura do vapor aumenta, o rendimento aumenta também, mas diminui o título da saída da turbina e uma solução é utilizar vários estágios de expansão da turbina, reaquecendo o vapor na saída de cada uma delas. Esse ciclo é chamado ciclo Rankine com reaquecimento. O ciclo com reaquecimento ele permite operar com pressões na caldeira mais elevadas. A pressão intermediária é suficientemente alta de modo que o processo de expansão permaneça próximo da região de superaquecimento. O fluido que sai da turbina é reaquecido a uma pressão aproximadamente constante no reaquecedor. Na saída da turbina de baixa pressão, como temos aqui, o título é suficientemente elevado, como podemos ver, evitando a erosão nas pás da turbina. Então, a temperatura média do fluido durante a transferência de calor desde a TH é mais alta, aumentando a eficiência do ciclo. Há uma pressão intermediária ótima, que maximiza a eficiência do ciclo, que é a função principalmente da pressão da caldeira. Existem outras modificações que podem ser feitas no ciclo Rankine. Uma delas é a ciclo Rankine com regeneração. Como analisado anteriormente, a maior parte da entropia gerada do ciclo acontece durante a transferência de calor do reservatório quente, a caldeira, para o fluido a baixa temperatura proveniente da bomba de alimentação, com um gradiente de temperatura elevado. O processo de regeneração introduzido do ciclo Rankine, ele reduz a geração de entropia, utilizando uma fonte de calor a baixa temperatura para realizar o aquecimento inicial do fluido na saída da bomba de alimentação, antes de entrar na caldeira. Esta e outras variações do ciclo serão vistas em outras aulas, porém, vocês podem ver um link que vou disponibilizar aqui com mais informações sobre o ciclo Rankine aqui no nosso canal. Então é isso, pessoal. Terminamos por aqui a aula de ciclo de potência a vapor. Nessa aula, demos apenas informações gerais sobre os ciclos ideal e real de Rankine, com os componentes padrões do ciclo. Portanto, aqui vocês têm como base a análise das usinas a vapor que são responsáveis pela produção da maior parte da energia elétrica do mundo. Novamente, agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.